DF teve alta de 2% nas vendas do varejo em abril, cara, se comparado em 2022, viu? Já o volume de vendas caiu 1,2%, viu? E registrou a terceira queda consecutiva. Cristina Otaviano vai explicar pra gente agora. Cris, é com você. Vamos lá, Fred, porque a gente teve números positivos levantados pelo IBGE a respeito desse setor varejista, que nada mais é do que o comércio, o serviço de rua, aquele do qual eu, você e quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral acaba consumindo. Quando a gente consome em uma menor quantidade, não é a indústria que precisa de comprar fardos de determinado produto, isso aí a gente caracteriza como esse setor varejista. O consumo das famílias, é importante marcar aqui, é um dos elementos que a gente considera quando a gente vai calcular o PIB, que é a produção de todas as riquezas de uma nação. E é por isso que o consumo das famílias acaba sendo um termômetro importante em relação a uma determinada economia. E é por isso que é interessante a gente comentar a respeito desse dado e dar uma olhada sobre o que está acontecendo dentro do Distrito Federal. E o que a gente teve neste dado levantado pelo IBGE para o mês de abril. É a última compilação feita e é importante marcar aqui que era mês de abril, porque esse cenário mudou um pouquinho nos últimos 2 meses, principalmente em relação ao mercado de combustível, que é um dos setores que são avaliados aí dentro desse setor varejista. E o mercado de combustível, como a gente tem mostrado aqui no Balanço Geral, teve mudanças significativas em relação ao preço da gasolina e isso acaba interferindo no consumo das pessoas. Então, lá atrás, no mês de abril, a gasolina ou com os combustíveis em geral, eram exatamente uma parcela dessa equação que estava com uma retração na compra por parte das pessoas. Quando o combustível está muito caro, as pessoas deixam de passear no fim de semana, por exemplo, ou de alguma maneira elas acabam economizando um pouco mais e gastando menos com isso. Ainda assim, no mês de abril, a gente teve um aumento no setor varejista em relação ao mês de março de 2%, enquanto em todo o país a gente teve um aumento de 0,1%, ou seja, o Distrito Federal foi muito melhor do que o resto do Brasil quando a gente compara março e abril. De toda forma, quando a gente compara março deste ano em relação a março do ano passado, a gente não está tão bem assim. Significa dizer que em relação ao começo do ano, a gente vai melhorando, mas a gente está pior do que o ano passado, quando a gente ainda estava tentando se reestruturar de toda a circunstância da Covid-19. Quando a gente olha um pouquinho mais a respeito desses números, a gente percebe que o setor de construção civil foi um setor que teve aí um aumento nessas vendas aí lá na ponta para as pessoas que compram lá no final, o consumidor final. E é exatamente o setor da construção civil que quando a gente olha um outro dado, o dado de desemprego aqui dentro do Distrito Federal, que mais empregou, ou um setor importante para poder proporcionar vagas de trabalho dentro do Distrito Federal. Isso mostra pra gente que quando um setor vai bem em vendas, ele acaba gerando mais emprego. Quando se gera mais emprego, tem mais gente ganhando salário, mais gente podendo comprar e a gente tem uma melhoria no setor que está aí produzindo produtos, que pode investir, que pode vender mais, que pode empregar mais. Isso a gente chama de um ciclo virtuoso. A gente está nesse ciclo virtuoso? A gente não pode dizer ainda, Fred. A gente tem todo um contexto nacional e você bem sabe, porque você está lá dentro, mudanças importantes a serem feitas no país, como, por exemplo, a reforma tributária. E tudo isso deve ser levado em conta quando a gente analisa o crescimento da economia de uma nação. A gente tem também um contexto internacional nesse momento que é preciso ser observado. Mas a gente pode dizer que o mês de abril, que foi o último compilado, foi melhor que o mês de março. E quem está procurando emprego tem, por exemplo, um lugar para onde olhar. O setor de construção civil pode ter mais oportunidades para você. E a gente continua aqui com a missão de estar trazendo aí esses dados para a gente fazer reflexões a respeito da economia local, porque isso pode balizar muitas das nossas decisões no dia a dia. A gente sabe, por exemplo, que
os hipermercados tiveram aumento nas vendas a despeito do aumento no preço dos alimentos, que é revelado ali nos índices de inflação. Significa dizer que esse, como é um setor essencial, ninguém pode parar de comer, mesmo que se aumente o preço, as pessoas continuaram comprando. Mas vestuário, por exemplo, as pessoas pararam de consumir. E aí a gente dá aquela velha dica do consumo essencial em momentos assim em que a gente ainda está observando o que vai acontecer com a economia. É importante a gente ter um colchão de reserva ou ter bastante consciência na hora de gastar o dinheiro, Fred. Tá aí, gente, vambora, viu? É bom comprar, né? Mas temos que ter cuidado, viu, gente?